2023 é o meu ano dos resultados. Só quem vai ter resultados sobrenaturais. Só quem já está a ter resultados sobrenaturais. Hey! Aleluia. A você que nos assiste de diversos pontos do globo, sinta-se em casa. Vamos aplaudir, tome o seu assento. Vamos correr direto à mensagem. Aleluia. Deus seja louvado. O mês que estamos, que é o primeiro mês do ano, nós declaramos que seria o nosso mês da fidelidade para resultados sobrenaturais. Correto ou não? Fidelidade para resultados sobrenaturais. No primeiro domingo que nós tivemos cá, nós tivemos a ver o poder da fidelidade. Nós aprendemos no primeiro domingo que a fidelidade traz ganhos. A fidelidade traz o quê? Ganhos. Ela traz ganhos. E nós vimos as várias áreas que a fidelidade traz ganhos. Vimos também alguns conceitos do que é isso, fidelidade. No segundo domingo, domingo passado, nós tivemos a ver a raiz da infidelidade, onde nós aprendemos que ninguém torna-se infiel instantaneamente. Ninguém nasce infiel. É um processo. E nós vimos no primeiro culto às 6 horas que o primeiro estágio da infidelidade chama-se espírito independente. Se dentro de um casamento, marido e mulher tiverem independentes um do outro, mesmo que não haja nada palpável, o espírito de infidelidade já está lá dentro. Quem está ouvindo? Quando já não há prestação de contas, eu entro a hora que quero, a esposa já nem sabe a hora que eu vou regressar, eu vou para o meu lado, tu vais para o teu lado. O espírito de infidelidade já está. Falem comigo. Amém. É o frio que vocês estão a sentir? Não. Ok. Amém. Depois vimos que o outro estágio de infidelidade é a mágoa que, por sua vez, na maior parte das vezes, leva as pessoas a saírem. E às vezes esse sair dentro dos relacionamentos não significa efetivamente, ou não significa somente assinar o documento a dizer que estou divorciado. O divórcio é só o papel. Muitas vezes as pessoas, quando o papel sai, quando elas saem de casa, elas já saíram há séculos. A relação está uma relação só de quê? Fachada. Não é assim? E vimos o impacto que é quando nós saímos de qualquer lugar. Eu creio que quem esteve no culto das 8 conseguiu perceber que, embora nós façamos às vezes coisas que para nós parecem simples, eu vou à procura da minha felicidade, já não gosto mais de ti, vou casar com outra pessoa, pelo menos estou a ser sincero. Não é assim que se fala uma vez? Pelo menos estou a ser sincero. Eu já não gosto de ti, vou procurar outra pessoa de quem eu gosto. Eu preciso ser feliz. Parece uma coisa tão inocente, tão pura, tão verdadeira, sim ou não? Mas cria impactos e danos sem precedentes. E nós vimos que deixar mal os lugares é uma semente que você deixa tanto no lugar que você deixou, como para a tua própria vida. Estão lembrados? Por favor, um conselho. Mesmo que tenham te tratado mal no lugar em que você esteve, saia bem. Porque você não sabe se o sítio que você vai entrar a posterior poderá ser pior do que o sítio de onde você veio. E se calhar você vai ter a necessidade de fazer o quê? Voltar. Não saia de um lugar falando mal do lugar que você esteve. Saíste de uma igreja, não vem para a igreja em que estás a falar mal da igreja que você esteve. Porque aquela igreja te serviu em algum momento da tua vida. Vamos lá, isso já merece aplauso. Aleluia. E depois vimos no culto das 10 da semana passada que o último estágio, o culto das 10 da semana passada eu estava um pouco cansado, amém? Foi a viagem, correria de 5 da manhã,
Aquilo foi sair do aeroporto às 5 da manhã para casa só para trocar de roupa e vir logo. Amém? Então não consegui estabelecer como eu estabeleci nos outros cultos, porque nos últimos minutos, quem deu conta que eu fugi? Estava tonto. Eu disse, eu vou cair aqui e vão ter que orar para o pastor. Está amarrado em nome de Jesus, Satanás. Fugi, aleluia. Mas o último estágio, ou um dos estágios mais crônicos e mais preocupantes, é o estado da passividade, que é exatamente o que aconteceu com um homem que tinha um talento. O que é que ele fez? Ele colocou o talento, escondeu o talento e ponto final. É quando às vezes você está dentro da relação e você diz, se a pessoa foi ou já não foi, não me interessa. Está... Quem já entendeu? Está... Já não me interessa. Isso aqui, ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Quem está a entender? E às vezes isso pode ocorrer no teu local de trabalho. E às vezes na igreja. Deixa eu dizer, igreja acontecem problemas. E coisas pequenas criam grandes problemas na igreja. Como por exemplo, o lugar onde o vaso deve ficar. Vaso na igreja. A irmã pôs o vaso aqui. A mamã pastora disse, não, põe aqui. Pronto, a mamã pastora é enviada do diabo. Amém. E às vezes as pessoas dão algumas opiniões e as suas opiniões não são acatadas ou valorizadas. E elas sentem-se ofendidas e depois ficam lá dentro. Só por estar. Aqui nessa igreja também, no movimento, eu não vou fazer nada. Tem muitos assim nesse momento. Aqui eu não vim bem, eu só assisto o meu culto, estou indo embora. Amém. Então é necessário usarmos aquilo que Deus nos deu. É necessário a gente participar. Fala para a pessoa que está do outro lado, é necessário participar. Se você está num lugar, temos que sentir a tua presença. Isso, aplaudo o Senhor. Agora fico com menos minutos ainda, 35, e é tempo suficiente. Vamos falar hoje sobre fidelidade e milagres. Fidelidade e milagres. O objetivo nessa manhã é provar que o homem fiel não precisa de correr atrás de milagres. Você não vai ser fiel e ao mesmo tempo lhe faltar milagres. Todo homem fiel não precisa de orar por milagres. A Bíblia diz, e todas essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. O homem fiel, as bênçãos é que lhe seguem. Se você ainda não estava nessa dimensão, depois dessa mensagem, oportunidades vão vir à tua procura. Amém. Portas extraordinárias acabaram de se abrir agora. Aplauda o Senhor quem acredita. Fidelidade e milagres. Portanto, o nosso objetivo nessa manhã é também provar que milagres são ou é a atmosfera natural do homem fiel. O homem fiel vive milagres naturalmente. Repare, Jesus era o homem, era a figura do homem fiel. E onde quer que ele fosse, o que é que seguia? Milagres. Prepare-se, a partir do dia de hoje, onde você for, milagres vão chegar lá. Bem rápido, vamos para o livro de Lucas 16, verso 10. Vamos hoje ler esse verso em voz alta, no nome de Jesus Cristo. 1, 2, 3. Quem? Não, vamos, todo mundo. 1, 2, 3. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Verso a seguir. Vamos continuar. Pois não fostes fiéis,
quem vos confiará as verdadeiras? Último verso, vamos todos ler. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Mais uma vez esse verso. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Veja, amados irmãos, por esses 3 versos que nós acabamos de fazer a leitura, lembrar que são falas de Jesus, o nosso Salvador, o cabeça da igreja. Por esses 3 versos nós vemos 3 áreas que Deus espera a nossa fidelidade. Quando falamos de fidelidade, estamos a falar de ser um indivíduo. Fidelidade é a característica do indivíduo que é confiável. O homem fiel é alguém confiável. Quando falamos de fidelidade, estamos também a falar de lealdade. Lealdade. Fidelidade é a característica da pessoa estável. Isso quer dizer o quê? Que ele começa e termina. Ele não fica pelo caminho. E nós estamos num mundo onde as pessoas são boas iniciantes, mas péssimas a finalizar as coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Estou certo ou estou errado? As pessoas começam com muito entusiasmo o casamento, mas não chegam até o fim. As pessoas começam na organização com muito entusiasmo, mas não chegam até o fim. Aleluias. Fidelidade. Então, nós vemos 3 áreas que Jesus destacou, que Ele espera de nós, que Deus espera de cada um de nós, fidelidade. A primeira, anote aí, Ele diz: se você for infiel no pouco. Portanto, Deus espera que eu e você sejamos fiéis no pouco. No pouco. No pouco. Aleluias. Fiéis no pouco. Em 1 Samuel 17, verso 18 abaixo, a Bíblia nos fala que Davi, incumbido pelo pai, ele vai ter com o exército, onde estava o exército de Israel. Eles estavam a enfrentar Golias, e Davi vai lá, mando do pai, para levar o farnel para os irmãos. E quando ele chega lá, Eliabe, o seu irmão mais velho, olha para Davi e diz para ele: eu sei o quão presunçoso você é. E ele depois pergunta a Davi: onde é que tu puseste as poucas ovelhas? Isso quer dizer que Davi era pastor de quantas ovelhas? Muitas? Não, de poucas ovelhas. É por essa razão que o pai sentiu-se confortável em deixá-lo sozinho a guardar as ovelhas, porque eram poucas. E nós vimos no verso 14 desse mesmo capítulo que Davi levantou-se de manhã e entregou as ovelhas ao guarda. Ele não abandonou o pouco. Quem já ouviu o que eu estou a falar? Anote aí, aquilo que você chama de pouco é o teu passaporte para o muito. O que você chama de pouco é o teu passaporte para o muito. Anote aí, o pouco geralmente é o lugar que você não gosta de estar. Deus nunca vai te testar no lugar que você deseja estar. Ele vai te colocar no lugar que você não deseja, para testar se deve ou não te colocar no lugar que você deseja. Ah, não, você, quem pegou, pegou. Alguém está ouvindo? Quando esse ministério começou, ele não começou em Talatona com essa habilidade que hoje temos. É pequena, ainda queremos dar muitos passos, mas em relação ao sítio de onde viemos, isso aqui é luxo. Porque já tivemos no quintal. Mas o quintal era o teste para se chegar aqui. Se eu no quintal não pregasse com todo o meu coração, nunca chegaríamos aqui. Se eu olhasse para o quintal e dissesse: esse quintal, Deus sabe o que eu estou falando. Nunca olhei aquele quintal com desdém. E olha, irmão Gui, fala aí a verdade, fala. Como é que era o quintal? Eles conta.
Às vezes estamos a cultuar e o girador está ali a coisa. Gente a passar com toalha, a escovar o dente. Sem falar das músicas, Kuduro. Você está a pregar Kuduro. Alguém já ouviu? Mas a gente era fiel no pouco. Fiel no pouco. Esse foi o caso de Davi. Davi, pese embora já tivesse sido ungido antes para ser rei, ele ainda assim tratou bem as poucas ovelhas que ele tinha. Porque saiba de algo, você não está preparado para a cadeira do trono se você não tratar bem o primeiro lugar que você está. Se você não é fiel por trás das malhadas, Deus nunca vai te colocar no trono. A Bíblia Sagrada conta que Davi era tão fiel que quando apareceu um urso, ele colocou a vida em risco por poucas ovelhas. Apareceu um leão, ele quase perdeu a vida pelo lugar que chamavam de pouco. Ouça, se você não dá a vida pelas poucas ovelhas, você nunca vai enfrentar Golias. Deus olhou para Davi e disse: esse indivíduo é fiel com poucas ovelhas, é capaz de dar a vida pelas poucas ovelhas. Essa é a pessoa certa para dar vida pelo meu povo. Amém? Irmão Bill não está, já foi arrebatado, né? Ele é assim, aí ele está aqui. Você tem que agradecer a Deus pela presença dele, porque ele a qualquer momento, que nem Filipe, pode ser tomado. Falei o nome tem o Coliseu de quê? Dos Recreios. Quem conhece o Coliseu dos Recreios? Quem já foi lá assistir shows? Um outro palco. Altis Arena, onde é que é isso, pastor? Na Expo, uau! Palcos internacionais. Quem gostaria de saber como é que o Bill cantaria lá? Vocês acham que lá ele ia fazer um papel melhor do que ia fazer aqui? Não. Se você quer saber como é que o Bill vai ser lá, vê como é que ele está a ser aqui. Se aqui ele dá tudo dele, lá ele vai fazer a mesma coisa. Se alguém está no backing voice e não faz com perfeição, nem que lhe demos o micro para ser a voz principal, vai fazer mal. Como é que você pode saber como é que você vai agir no muito? É só ver como é que você age no pouco. Pela graça desse bom Deus, nunca fui para o altar despreparado. Nunca, nem quando éramos 5 pessoas, nunca cheguei no altar e disse: Deus, o que é que eu vou pregar? Eu estudava intensamente para pregar para 7 pessoas. Eu pegava para 7 pessoas como se fossem 50 mil. Eu quando prego aqui para vocês, na minha cabeça são mais de 50 mil pessoas. Come on, alguém já ouviu o que eu estou a falar? Se você não é fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Se você não for fiel no pouco, se você não trata bem esses poucos clientes que você tem, você nunca vai ter mais. Esses 2 clientes são o teste para você ter 50. Portanto, a primeira área é ser fiel no mínimo. Segundo, ele diz: verso 11, a segunda área. Pois se nas riquezas injustas não fostes quê? Qual é a segunda área que Deus espera? Fidelidade. Fidelidade com dinheiro. Fica esse silêncio. Sempre que falamos de dinheiro, a tua cara tranca. Olha como é que a tua cara está trancada. Você não consegue disfarçar o amor que você tem ao dinheiro. Olha para a cara dessa pessoa, como é que ficou? Jesus. Por exemplo, você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que do céu? Você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que do inferno? Sabe por quê? A maior parte das pessoas que irão para lá é por causa de dinheiro.
Você sabia que Jesus disse que nesse mundo só existem dois senhores? E entre os dois senhores o diabo não estava lá. Essa pessoa que está do teu lado, ela é que dá lugar, ela é que dá espaço demais ao diabo. O diabo é bebê. Jesus disse que só existem dois senhores: ou servir a Deus ou servir a Mamon. A prostituta, quando vai fazer prostituição na rua, ela não o faz porque quer ter pacto com o diabo. Não, eu quero o diabo. Não, ela vai lá. E nós vimos em Gênesis 14 que Abraão era o exemplo de homem fiel com dinheiro, ou fiel nas bênçãos materiais. Há pessoas que falam rabaxias, rabaonda, rabacacá, xabacocô, mas na hora que o larjá aparece, é outra pessoa que aparece. E ele ainda faz o favor de dizer: no dinheiro eu viro outra pessoa. Tem ou não tem? Falem comigo. E a boa coisa na igreja é que todo mundo parece santo. Mas a verdade é que há muita gente no nosso meio que o dinheiro está no coração deles. E o que Deus faz na vida dessas pessoas às vezes é impedi-las de ter acesso, porque Deus sabe que o dia que Ele colocar nas tuas mãos é o fim. Você vai pisar em todos nós. Coitada da tua mãe. Nós vimos que a disposição de Abraão foi, primeiro, ele não se via como proprietário, ele se via como mordomo. E se você está aqui, saiba, você não é dono de absolutamente nada. Deus te confiou os recursos dele para você administrar. Vira para o irmão do lado e diga: eu sou um administrador. Eu não sou dono de nada. Perceba, veja, Deus é rei. A Bíblia Sagrada é um livro acerca de monarquia, não de democracia. No reino não existe propriedade privada. Se a empresa for tua, você que vai proteger. Se a empresa for tua, você que vai trazer os clientes. Se a empresa for tua, você que vai defender a empresa contra os feiticeiros. Mas se a empresa for do Senhor, o Senhor é que vai ter que defender. E quando Deus é que defende, deixa eu lhe dizer, nenhuma arma forjada prospera contra ti. Eu profetizo, nenhum mal vai prosperar na tua vida. Nunca mais diga minha casa. Olhe os recursos como algo que foi emprestado. E essa é a verdade. Você veio sem nada. E adivinha como é que você vai? Sem nada. Vimos que Abraão deu o dízimo de tudo quanto pertencia a Deus. Fala para o irmão do lado: dízimo, dízimo. Dízimo. Tem pastor que não dá dízimo, você sabia? Mas é bom a pedir, ele sabe os versículos. Tu vai mentir, pastor Abel? Tem, ele conhece os versículos, como chegar lá, como tocar. Linha após linha, ponto após ponto. Como chegar? É pegar. Se você não deu o teu dízimo, tua vida vai ficar assim. E o povo fica comovido. Ele próprio não dá o que diz. Ele próprio não dá, diz. Alguém sabe o que eu estou a falar? Abraão deu o dízimo de tudo. Mas esse não foi o maior teste de Abraão. O maior teste de Abraão foi o facto dele ter ido para uma guerra para recuperar coisas que não eram dele. Ele conseguiu recuperar e o teste dele era devolver o que não era dele aos seus reais proprietários. Então ele disse para o rei, disse: oh, eu juro pelo Deus dos céus que eu não vou ficar com nada para amanhã não dizerem que me fizeram rico. Abraão é a imagem de um homem que vivia totalmente na dependência de Deus. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. A minha fonte não é o meu emprego. A minha fonte também não é o meu salário. Não é a minha empresa. A minha fonte é Jeová. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque o Senhor está comigo. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero ver você a profetizar isso na vida da pessoa que está do teu lado. Diz: nada me faltará em 2023. Com emprego ou sem emprego, nada me faltará, porque Deus é a minha fonte. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades, não segundo o governo de Angola, mas segundo as suas riquezas em glória. O meu trabalho é só uma das fontes. Ele disse: vinde e comprai sem dinheiro. Nessa semana você vai ter acesso a coisas que você não pagou. Eu queria ouvir um amém mais alto daqueles que acreditam. Quem acredita vai experimentar essa palavra. Quem acredita vai experimentar essa palavra. Eu profetizo: no teu local de trabalho não vão entender. O que Deus vai te dar não vai ter nada a ver com teu salário. Aplauda o Senhor e toma o teu assento. E vamos fechar nesses últimos preciosos 15 minutos falando de fidelidade na coisa alheia. Fidelidade na coisa alheia. Primeira área, fidelidade no pouco. Segunda área, fidelidade com o dinheiro. Terceira área, fidelidade com as propriedades alheias. No verso a seguir do capítulo 16, verso 12, ele diz: e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Infelizmente, nós estamos numa era em que a gente só se preocupa com aquilo que é nosso. Posso ouvir um amém? Eu creio que talvez tenha sido por conta do colonialismo, porque nos foi criado o mindset de que isso é do colono, isso é do homem branco. Que está aqui? Isso não é nosso. E o que é que acontece? Anos após o colonialismo, nós hoje estamos com um governo e a gente cresce numa cultura onde isso é o telefone do trabalho, esse é o carro do trabalho, isso pertence ao governo, aquilo pertence ao governo. Eu creio que por conta disso é que, de alguma forma, se calhar, nós desenvolvemos a ideia de que o que é do outro é do outro. E que eu tenho que cuidar do que é meu. Nas Escrituras Sagradas nós vemos uma perspectiva completamente diferente. Vamos para Gênesis 39, verso 8. Quantos aqui conhecem a história de José? Quantos conhecem a história de José? Invejado pelos irmãos, sim ou não? Várias barreiras, vários obstáculos, vários obstáculos a tentarem contrariar a promessa de Deus na vida desse homem. Mas a verdade é que se você for olhar para a vida de José, José é a figura do indivíduo fiel nas Escrituras. Fiel. E por favor, saiba algo: fidelidade não se vê na presença da pessoa. Fidelidade vê-se onde? Na ausência. E vimos no primeiro domingo que o primeiro princípio da fidelidade é nunca falar mal de alguém que te ajudou. Nunca, não só de alguém nunca falar mal de alguém que você não conhece. Nunca opinar acerca da vida dos outros. E aqui é o episódio em que a mulher de Potifar, a dona Potifar, oh yes, eu creio que a dona Potifar era luandense. Maramashui verusa. Esse que eu falei tem muitos significados. A dona Potifar não era uma coisa, com todo respeito, baixinha. Não, aquela coisa. A dona Potifar, quando ela saísse à rua, ela era o foco da atenção.
os carros e os cavalos paravam. Aleluia. A dona Potifar usava os vestidos da Dolce Gabbana. Hey! A dona Potifar, quando ela passasse, ela cheirava os perfumes. Como é que é esses perfumes do Médio Oriente? Não, como é que se diz agora perfumes do Médio Oriente? Perfumes árabes. Ela passou o perfume, ficava um mês. Pastor agora exagerou, mas pronto, não liga. A dona Potifar. A dona Potifar é uma mulher que ela foi para o Brasil e recalchutou tudo. Tira daqui, põe ali, toma, imposta ali, põe, aumenta, tira. Toma aqui, põe ali, partilha aqui, distribui. Quando ela passasse, ouça, bênçãos são em níveis. A mulher de Potifar era... José olhou para ela. Ela disse: José, ouça o que eu vou falar. Ouça, eu já vos falei, nunca condene ninguém, porque as pessoas só não estão a pecar porque o pecado, o dinheiro que eles têm não dá para cometer aquele pecado. E alguns até não é dinheiro. Alguns, a imagem facial não chega até aquele pecado. A postura do indivíduo não chega até aquele pecado. Quem está ouvindo? Amém. Deixa eu lhe dizer, eu já vi homem, uma mulher só lhe elogia, o rosto fica vermelho. A mulher de Potifar olhou para José e disse: José, não pense que a mulher de Potifar era uma pessoa cansada. Não, aí todo mundo rejeita. Jones, vem resolver um problema de encanação aqui no quarto. O AC não está funcionando. José entrou para o quarto. Ela disse: José, não saiu uma massagem? Há muita gente aí. Deus afinal está na minha vida. A pessoa cai. Se Deus é por mim, quem será? Eu sabia. Porque alguns até não seria pela beleza, mas seria pelo estatuto que a mulher poderia lhe dar. Vai te dar viatura. Vais virar... Sim ou não? Porque ela é esposa de Potifar. Ela podia mudar o estatuto de José. Mas a Bíblia diz: porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Verso a seguir: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
José não disse que ele não sentia nada pela esposa de Potifar. Come on, pensa aí o que eu estou a falar. José não disse que não sentia nada. Isso é para algumas pessoas. Ouça o que eu vou dizer. Nós temos que deixar de ser controlado por sentimentos. Quem está ouvindo o que eu estou a falar? Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? José não disse, eu não sinto nada por ti. Ele disse, eu não posso fazer. Eu posso sentir e não fazer porque não posso fazer. Quem está ouvindo o que eu estou a falar? Ouça, ser espiritual significa abrir mão dos teus sentimentos. Ouça o que eu vou lhe dizer. Há coisas boas que não são coisas de Deus. Existe diferença entre o bom de Deus e o nosso bom. Há coisas que são boas, mas aos olhos de Deus são más. E há coisas que aos nossos olhos são más, mas aos olhos de Deus são boas. Ser espiritual significa abandonar os teus afetos e sentimentos e olhar para aquilo que você não quer, mas é o que Deus quer, como a coisa certa. Já estou sozinho, eu sei. Ele disse, não, eu não vou fazer isso. Independentemente do que eu sinta. Está aí um princípio, você e eu não vamos conseguir ser fiéis se a gente não sair da dimensão dos sentimentos. Anote aí, sentimentos vão e vêm. Sentimentos passam. Não saia do teu casamento porque aparentemente o sentimento acabou. Casamento não é erguido com sentimento. Casamento é erguido com decisão. Vamos lá. Decisão. Sabe por que você vai continuar com essa mulher e a tratar bem ela? Porque você assumiu um compromisso. Já não sinto nada. O compromisso não quer saber. Você vai continuar a respeitar e amá-la porque você assumiu o quê? Um compromisso. Toca na pessoa que está do teu lado, dá uma cotovelada e diz, sai dos sentimentos. Fala, sai dos sentimentos. Fala, você já tomou muita decisão errada por causa de sentimentos. Você já trouxe muita pessoa para perto por causa de sentimentos. Decisão. Não interessa o que eu sinta. Em 2023 eu não quero saber do meu sentimento. Eu não quero saber do que a minha carne vai pedir de manhã, vai pedir de noite. Eu tomei uma decisão de ser fiel ao meu Deus. Eu vou aprender a conviver com esse sentimento. Eu vou aprender a gerir esse sentimento. Deixa ele ficar aqui. Se ele quiser ficar eternamente, ele é que sabe. Mas esse sentimento não vai me mover. Eu é que vou lhe mover. Quem está aqui? O texto não diz que ele não sentiu atração. Desculpa as crianças. Mas o texto não diz que ele não sentiu atração sexual. Ele sentiu. Talvez a esposa de Potifar era o número dele. Tinha tudo que ele gostava. Mas o que que se importa? Decisão é decisão. Toca na pessoa do lado e diz, compromisso é compromisso. E saiba de algo. Nada sobrevive se não houver fidelidade. Você não vai conseguir amar da maneira correta a tua esposa se você amar alguém de fora mais do que a tua esposa. Não tem como. Enquanto houver competição, nada avança. Havendo uma terceira pessoa, a coisa não avança. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Meu Deus, eu estou aí nos quartos e nas despensas e nos guarda-fatos de muita gente. Mas a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A casa do Senhor é para Deus ministrar para nós. É para vivermos transformação. E 2023 não é que vai mudar a nossa vida. É a nossa transformação que vai fazer 2023 valer.
Não é a mudança de ano que vai mudar a nossa vida. É nós mudamos que vai mudar a nossa vida. Alguém dá um amém? Aplauda o Senhor. Portanto, primeira coisa que Potifar teve que aprender, anote aí, a ver o que é do outro como se fosse seu. Se fosse minha mulher, eu ia gostar? Se fosse minha empresa, eu ia gostar? Eu estou a tratar mal o carro da empresa. Se esse carro fosse meu, eu ia gostar? Eu estou a tratar dessa forma a minha esposa. Se ela me tratasse a mim, eu ia gostar? Quem está a entender? Olhe para aquilo que não é seu como se fosse seu. Segundo, viva para que as pessoas, não sei se estou a usar o termo correto, só temos mais um minuto, mas viva de tal forma que quem te confiou alguma coisa fique descansado. Fique descansado. Ao ponto do teu chefe dizer assim: eu posso deixar milhões com essa mulher. Ela não vai inventar que surgiu um problema, então teve que depois vou devolver, depois. Se me entregaram, eu não vou usar o dinheiro para depois devolver. Não. Eu estou a falar para alguém. Não. Se me entregaram, eu vou entregar não só o valor certo, mas vou entregar as notas que me foram entregues. As notas que me foram entregues. Calabadosha. Parine melekushiplenes. Aleluia. E por fim, anote aí. Aprenda a aceitar os teus limites. Ele me permitiu até aqui, mas tu não. O meu limite, Ele me confiou tudo isso, mas a ti não. Há um limite. Quem está ouvindo o que eu estou a falar? Foi o que ele disse, há um limite. Ele me confiou todas as coisas aqui em casa, excepto tu. Excepto tu. Há um limite. Dentro do teu local de trabalho existem limites. Respeite o quê? Os limites. Se o carro que a empresa te confiou é só para usar para ir para a empresa que te disseram, use só para ir para a empresa. Já perdi algumas coisas. Final de semana não aproveita ir para Benguela. Sabe o que vai acontecer? Se você tiver um acidente, eu quero ver o que vai explicar. Aceite o que? Os limites. Fala para o irmão do lado, aceite os limites. Fala mais uma vez para ele, aceite os limites. Aceite os limites. Há pessoas que não aceitam o quê? Os limites. Dentro da relação com teu chefe, dentro da relação na empresa onde você está, você tem que descobrir rapidamente até onde é que você pode ir. E respeita o limite. Não passe o limite. Se você não passar o limite, você vai ver que fidelidade é o gatilho para o sobrenatural. Onde quer que José estivesse, como ele era um indivíduo que tratava o que é do outro como se fosse dele, como ele era um indivíduo que fazia de tudo para que as pessoas que lhe confiaram estivessem em paz, como ele era um indivíduo que conhecia os seus limites, tudo que ele fizesse, Deus sobrenaturalmente fazia crescer. Ao ponto do próprio Potifar dizer assim: eu tenho notado porque Deus tem abençoado a minha casa por tua causa. Por favor, compreenda algo. O sobrenatural não acontece só porque você orou. O sobrenatural não acontece só porque você jejuou. O maior gatilho para o sobrenatural chama-se fidelidade. Fidelidade.
fidelidade. A Bíblia Sagrada diz que procuraram nos papéis, nos documentos, qualquer coisa para incriminar Daniel. Não encontraram absolutamente nada. Resultado, quando ele foi para a cova dos leões, o sobrenatural aconteceu sem ele orar. Ele não pediu a Deus para tapar a boca dos leões. Quando você é fiel, sobrenatural é a tua atmosfera. Amados irmãos, é um tempo para a fidelidade. É um chamado à fidelidade. Nós estamos a perder muita coisa por causa da infidelidade. Às vezes você é infiel por trocos, por causa de trocos, quando Deus quer te dar milhões, por causa de uma motorizada, quando Deus quer te dar casas e carros. Resultado, fique de pé, já estamos a encerrar. Resultado, o homem foi parar a cadeia injustamente. Oh yes. Mas ninguém para o homem que é fiel. Oh yes. Fala para o irmão do lado, prega para ele, diz: ninguém para o homem fiel. Agora olha para ele e diz assim: seja fiel aos teus amigos. Seja fiel, seja fiel. Não fica a falar mal das suas nas costas. Seja leal, seja verdadeiramente amigo dos teus amigos. Quem te estendeu a mão um dia, não fala mal, não cospe no prato que você comeu, não participa da destruição de ninguém. Seja fiel. Foi colocado na cadeia, mas o homem fiel, qualquer aflição é apenas momentânea. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e prega para ela, diz: o que você está a passar é apenas momentâneo. Trabalha comigo, fala para ela: o que você está a passar é apenas momentâneo. Trabalha comigo, é apenas momentâneo. Fala: é apenas momentâneo. Fala: meu irmão, o que você está a passar é apenas momentâneo. Se você for fiel até o fim, chegou o dia. Não repete o que eu vou falar agora. Eu estou a falar a tua profecia. Chegou o dia que surgiu um problema. Eu não sei para quem é, mas Deus vai causar um problema na tua empresa só para te chamarem. Surgiu um problema no palácio que tiveram que chamar o homem fiel. Tiveram que chamar o homem fiel que estava lá, naquele lugar que parecia esquecido e abandonado. E a Bíblia Sagrada diz que ele passou de escravo a primeiro-ministro. O que é isso? Promoção miraculosa. Porque essa posição não existia antes. Criaram essa posição só por causa dele. Eu quero profetizar para alguém: nesses dias na tua empresa vão criar algo só para te abençoar. O amém está fraco, me dá um amém mais alto. O amém está fraco, me dá um amém mais alto. O amém está fraco, me dá um amém mais alto. Vai dar um aplauso. Xalabadocossaia. Em nome do Senhor Jesus. José é a prova de que a verdadeira liderança é expressa pela fidelidade. Ele nunca foi o número 1, mas até hoje você não sabe o nome de Faraó, mas você sabe o nome de José. Quando você é fiel, não interessa o lugar que te colocaram, a tua influência vai invadir. Ele nunca foi o número 1. Você não precisa de ser o número 1 para ser influente. Aleluia.